distância, a gente tem muitos aproveitamentos, mas o pior de tudo é que nós perdemos a comunhão, e é essa comunhão a razão que nos faz sermos fortalecidos e termos uma unidade. Nos reunimos em congregação e isso nos fortalece, porque todos nós sabemos dos perigos que o isolamento pode trazer na vida das pessoas. Mas a minha família é muito grande, tem bastante gente que se comunica, mas existem famílias muito pequenas, existem pessoas que faz da Irmandade a sua família, que são pessoas que não têm tantos familiares para eles se sentirem acolhidos nesse momento de confinamento. Então nós entendemos dessa forma. Então gostaria, nesse momento, antes de fazer a leitura aqui da palavra, vou me retirar aqui por alguns minutos só para atender aqui uma necessidade emergente, mas já estou voltando daqui a uns 3 minutinhos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos fazer aqui a leitura do textuário que nos diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Louvado seja o Senhor. A leitura bíblica em classe se localiza em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52. Leamos. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andavam caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? E ele não não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração
todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Louvado seja o Senhor. A leitura bíblica em classe realizada para nós tratarmos desse assunto extremamente importante. Nós temos a introdução que diz: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, que é uma das doutrinas mais difundidas acerca da humanização de Cristo. É aquela pergunta: Jesus era 100% homem, 100% Deus, aquela questão. Então a gente sabe, um aspecto físico é uma coisa e o aspecto espiritual outra coisa, tanto quanto diferente. Pode entender isso perfeitamente, que no nascimento de Jesus, a gente entendeu que Jesus não nasceu pela concepção de dois seres humanos. Apenas o útero de Maria nutriu Jesus, gerou Jesus, apenas nutriu. Mas o que fez com que ela ficasse grávida foi a concepção pelo Espírito Santo. Então a natureza de Jesus, ela não é uma natureza pecaminosa, ela é uma natureza de Deus. O seu aspecto físico, o seu corpo, sim, é semelhante a de um homem qualquer, um homem do sexo masculino. Assim era o corpo de Jesus. Porém, nós vamos estudar aqui no primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. Olha o que diz a lição: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Então é mais exatamente ficar dividindo Jesus em porcentagem. Isso deve ser descartado. Não é dessa forma que nós tratamos este assunto. Tratamos o assunto de Jesus como um homem perfeito. Dá para entender um homem perfeito, um ser humano perfeito, aquilo que eu não sou. O que me faz ser imperfeito? A minha natureza pecaminosa, a herança herdada de Adão.
Isso me tira toda a possibilidade de ser um homem perfeito. Não tem como eu ser perfeito tendo a natureza pecaminosa na minha raiz genealógica do que se refere à herança vinda de Adão, a natureza de Adão. Então aqui na parte 1, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Que nós temos aqui esse versículo, podemos abrir nossa Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 6. É um texto muito conhecido, todo mundo conhece. Quem não estiver lembrando o que está escrito aqui, na hora que ler vai lembrar. E acredito até que só pela forma como está escrito ali, alguns irmãos já perceberam o que é que está escrito nesse versículo, ainda que não tenha gravado. Mas ele diz assim, versículo 6 do capítulo 9 do profeta Isaías: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tem até alguns irmãos que brincam, né? Semana retrasada, conversando com o pastor da Assembleia de Deus de Jardim Graus, ele é muito extrovertido, gosta de brincar. Ele disse assim: ô pastor Nélio, o senhor sabia que Jesus é pai? Eu falei assim: não sei disso não, acredito que não seja não. Não, ele é pai sim, está na Bíblia, ele é pai da eternidade. Então as pessoas brincam muito nessa questão, que Jesus é o pai da eternidade. Por quê? Ele é desde o início de todas as coisas, por isso chamado de Pai, que ele está no início de toda história, está no início de tudo que existe. Ele já era antes mesmo de tudo isso aqui existir. E nós temos, antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João capítulo 1, podemos ler também aqui. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Porque se ele estava no Pai, como a Bíblia diz, então tudo que foi feito teve ali a presença do nosso Senhor. A gente vê algumas seitas, podemos aproveitar esse comentário para nós refutarmos algumas heresias espalhadas concernente a Jesus. Dizer que Jesus é apenas um profeta, que Jesus não é Deus, que Jesus, usando alguns versículos isolados para tentarem dizer que Jesus ele é um homem qualquer igual outros, inclusive citam até nomes de grandes vultos religiosos que já passaram por essa terra, e eles querem fazer uma comparação colocando Jesus como esses personagens que acabaram se tornando divindade para muitos, mas não se comparem. Jesus não é simplesmente um profeta,
Ele não é simplesmente um sacerdote, ele não é simplesmente um rei. Jesus é o Pai da eternidade. Esse é o Senhor que nós decidimos entregar a nossa vida. Se nós só temos uma vida, então não podemos entregar ela para qualquer senhor. E nós fizemos a decisão certa. Entregamos a nossa única vida que temos para o Senhor Jesus, que é o Pai da eternidade. Por isso que Ele pode nos salvar eternamente. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então gostaria que você em casa fizesse a leitura de Provérbios, capítulo 8, faça ali a leitura devocional. Com certeza você vai se sentir muito abençoado com a leitura do capítulo 8 de Provérbios. Então vamos seguir o 2, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Também vamos voltar aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 4, que diz: Nele que é Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então em Cristo estava a vida. Logo, Ele tem vida em si mesmo. Também podemos ler João capítulo 5, versículo 16, para nós entendermos este ponto. Muito importante, que os irmãos podem observar que Jesus fala muito de vida. Parte dos seus sermões foram falando de vida. Então aqui a gente vai entender capítulo 5, versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam, capítulo 5, versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Versículo 17, Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos aqui para o capítulo 7 de Hebreus, 7,16. Deixa eu marcar aqui, estamos lendo João. Hebreus capítulo 7, versículo 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Podemos até ler o versículo 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E sendo Deus, de Deus é imutável. Hebreus 13, 8. Estamos lendo esses versículos iniciais, porque ele nos dá uma base como prosseguir nos demais tópicos. Então, capítulo
13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é onipotente. Ou seja, Jesus não muda e Jesus é onipotente, como a gente conhece, através da sua palavra, e podemos ler aqui na Epístola aos Efésios, aqui está no capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pulando alguns versículos, irmão, pode conferir mais à frente. Onisciente, sabe todas as coisas. Estamos sempre procurando ler aqui agora os versículos salteados, sempre ler nas epístolas, porque já vamos ler no entendimento dos apóstolos. E o Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colossenses 2:3 diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora, a sua onipotência não pode ser ignorada, mas que nenhum atributo, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, quem? O Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa, quer dizer, o início do alfabeto grego ao fim do alfabeto grego, ou seja, toda a linha de conhecimento está em Cristo, todo poder, toda autoridade está em Cristo. A gente vê muitos homens poderosos, somente tem o poder da caneta, o poder da caneta. O que ele assina, o que ele decreta é que vale. Às vezes até coisas absurdas. Ele se sente um poderoso enquanto tem a caneta na mão, enquanto tem uma patente, uma autoridade. Tirou aquilo dele, ele é um ser humano qualquer igual ao outro, suscetível a qualquer tipo de fragilidade. A gente vê agora com esse problema que o mundo hoje atravessa, poderosos estão infectados com essa enfermidade. Então a autoridade dele não lhe dá o que imunidade para ele não ser infectado. Alguns até estão tentando dar uma de forte, que o vírus não contamina, para tentar passar uma ideia errônea para as pessoas não acreditar nisso, mas é pura fantasia, porque todo ser humano é igual. Estamos sujeitos a sermos fragilizados por qualquer que seja a enfermidade,
seja ela outras enfermidades mais crônicas, as enfermidades chamadas, eles chamam de enfermidade do verão, as gripes, resfriados, as enfermidades do inverno. Agora uma enfermidade podemos chamar uma enfermidade turista, né? Porque é a enfermidade que pode viajar pelo mundo aí de graça, não paga nada, vem de avião, enfim, todos estão sujeitos a essa enfermidade. Por quê? Porque nós somos frágeis, somos seres humanos. Agora, Jesus Cristo é um homem que tem essa diferença. Podemos repetir o versículo 8, atribuindo isso a Cristo 100%, sem nenhuma dúvida do que estamos falando. Jesus dizendo: eu sou o alfa, o princípio e o fim, né? Diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Só Cristo pode falar isso, mais ninguém. Todo o poder está em Cristo. Então ele, como um homem, humanamente falando, pela sua natureza, pelo seu aspecto físico e biológico, homem, mas na sua natureza, Deus, porque não teve concepção com o pecado. 3. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Isso aqui é importante, isso aqui é uma coisa assim, é uma das lições que até as crianças que são alunos da escola dominical, elas falam isso aqui na maior naturalidade. Qualquer pré-adolescente, qualquer adolescente, junior, jovem, novo convertido que passou por uma classe de discipulado, isso aqui para ele é a coisa mais natural que ele possa imaginar. Jesus, quando nasceu pelo ventre de Maria, nasceu homem, esvaziou da glória que ele tinha no conjunto ao Pai, homem natural. Irmão, vê que algumas vezes nos evangelhos diz que Jesus teve sede, diz que Jesus teve fome, diz que Jesus estava cansado, se retirou para descansar. E no aspecto físico, algumas limitações. Jesus ficou triste, Jesus se decepcionou, Jesus se admirou com a atitude de pessoas, o seu aspecto emocional, que está ligado à questão física, do processo mental, mas nunca os irmãos vai ler na Bíblia que Jesus se fragilizou por aquilo que seria contrário à sua natureza. Que Jesus teve medo, que Jesus teve dúvida. Os irmãos nunca vão ler isso na Bíblia, ainda que tentam passar essa imagem de um Jesus que se fragilizou por medo de morrer, dúvida se realmente ele era o Filho de Deus, se ele era Deus. O diabo até tentou isso lá no deserto, por dúvidas, que quando você faz uma certa afirmação daquilo que a pessoa é, se a pessoa não tem 100% de certeza que ela entra sob dúvida. Então Satanás tentou usar esse subterfúgio. Tu não é o Filho de Deus? Então lança-te daqui abaixo.
ele tenta botar em dúvida para a pessoa. Jesus em nenhum momento, esse texto da tentação de Jesus, é claro que nós já lemos ele todo nos evangelhos que estão registrados, já fizemos refutações e não encontramos nem no aspecto físico, se formos imaginar a cena, no aspecto como Cristo responde e faz aquelas abordagens, a gente percebe que Jesus ele é impacto no que ele está falando, não fica dúvida se naquela pergunta que foi feita ficou mais ou menos uma sensação de dúvida e de insegurança. Jamais. Cristo venceu Satanás no deserto com a certeza daquilo que o nosso Cristo é. A sua natureza não é pecaminosa, ainda que na fragilidade que o corpo físico apresentou durante a sua humanidade, sua humanização. Então nós temos aqui, quando a sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. E esse texto aqui eu gosto de ler, Filipenses capítulo 2, 5 ao 11. De sorte, capítulo 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo sem forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é, podemos chamar assim, o capítulo primais que fala sobre essa natureza e divindade de Jesus. Então não temos dúvida nenhuma concernente ao nascimento virginal de Jesus, que não sofreu concepção humana, E temos agora o tópico número 2, Jesus verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Agora, a importância, meus amados irmãos,
dizer aqui, eu gosto sempre de falar, quando eu falo encarnação, eu sei que tem uma diferença muito grande, encarnação e reencarnação. Mas pode ser algum novo convertido, não esteja familiarizado com a palavra encarnação, e como nós, brasileiros, falamos comendo as letras, faltando letra, às vezes a gente não completa nem uma palavra. Não completa uma palavra, ou a gente fala a palavra pela metade, ou terminou no final, ou no início. Então dá a impressão, essa encarnação, falar rápido, qualquer pessoa vai pensar que é aquela palavra que ele tem a familiarização por mais tempo, uma pessoa que acredita na doutrina da reencarnação. Então falar rápido assim é capaz de entender que Jesus reencarnou. Jesus não reencarnou. Reencarnar significa uma coisa que já foi e está voltando a ser na carne. É um espírito que já existiu, encarnado, que desencarnou e voltou agora reencarnando em outro corpo. Essa doutrina, ela é antibíblica. Ela não é rejeitada pelos que creem na Bíblia por simplesmente optar por uma outra doutrina, não. É que a Bíblia não ensina essa doutrina, ela não existe, ela não tem fundamento nenhum à luz das Escrituras. Jesus, ele encarnou no corpo, no ventre de Maria. Tem nada de encarnação. E o único homem que encarnou foi somente Jesus, mais homem nenhum. Esse mistério não aconteceu com mais ninguém e não acontecerá com mais ninguém. É especificamente em Cristo. Ele encarnou, como nós conhecemos, como a Bíblia nos ensina. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Vamos ler lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós podemos dizer, irmãos, que a perfeita revelação de Deus, ela está em Jesus. Se a Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus, mas Moisés viu. Eu já ouvi muito isso, inclusive no seminário. A gente ouviu, Moisés viu. Nós temos lá um entendimento, realmente, que Moisés pediu para ver a Deus, e ele apenas viu num determinado lugar onde Deus havia ali orientado que Deus passaria. Ele viu assim parte daquele espécie de um vulto que passou do seu braço e não viu o seu rosto. Possivelmente viu a sua nuca e viu o seu braço. Eu gosto muito da interpretação dessa passagem feita pelo pastor e professor, foi meu professor, Gesiel Gomes. Ele diz: Moisés não podia ver o rosto de Deus ali porque ele morreria. Aquela glória ela não estava, ela não poderia ser revelada para Moisés. Se Moisés visse o
rosto de Deus, ele seria o Salvador. E Moisés é homem, Moisés era pecador, tinha natureza pecaminosa. Então ele não viu o rosto, porque é uma glória para o futuro. Quando nós estivermos na glória, um dia, aí sim veremos o rosto de Deus, como ele é. Mas Moisés viu a mão, o braço, né? Significa o quê? Salvação. Então, primeiro, para você ver o rosto de Deus, você tem que ter a salvação. Tem que ser salvo primeiro, aceitar a Cristo como Salvador. E Deus, com seu braço forte, nos tira do império das trevas, do pecado, e nos traz para a sua maravilhosa luz. Aí nós vamos ver a glória de Deus. É impossível ver a glória de Deus sem antes ver a salvação. É uma interpretação feita pelo pastor Gesiel Gomes, que eu gosto muito e carrego ela como se fosse uma cartilha. Toda vez que alguém toca nesse assunto, que fala de Moisés, eu falo, ó, ele viu o braço de Deus, que significa salvação, mas não viu o rosto, porque o rosto significa a glória eterna. Então, pois bem, prosseguiremos aqui, já pulando para a parte 2, que diz: profetizando no Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, começando em Gênesis, que diz que ele é a semente da mulher, e em Malaquias, que ele é o solo da justiça. É outro ponto interessantíssimo que nós encontramos Jesus. Ele é, por isso que quando nós estudamos bibliologia, nós aprendemos alguns pontos importantes assim. Jesus é o tema central das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o tema central de toda a Escritura, que toda ela fala da glória do Senhor. Então nós entendemos que todo esse funcionamento profético focou todo para o nascimento de Jesus e a sua vinda a qualquer momento, como nós entendemos. Ele veio, humanizou-se entre nós, encarnou e nos deu a salvação, e agora ele nos dá o quê? O direito à vida eterna. 3. Encarnado no Novo Testamento. É outro ponto também muito importante, mas que é tão fácil de entender, porque com as Escrituras na mão, não tem dúvida nenhuma. Então nós vamos ler João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vários profetas, como nós lemos aqui, profetizou sobre a vinda de Cristo. Não tiveram esse privilégio. Qual o privilégio? De ver a glória de Cristo. De ver a glória de Cristo. É claro que os apóstolos viram a glória do Cristo encarnado, e passou a ver a glória do Cristo ressurreto. Nossa geração já vê a glória do Cristo ressurreto. Nós lidamos com esse assunto do Cristo que ressuscitou, como a experiência que Paulo teve, a experiência que os apóstolos tiveram de uma forma, mas Paulo especificamente, ele não viu Cristo humanamente falando, mas ele viu o Cristo ressuscitado, glorificado e ressurreto.
Aí nós temos aqui mais um ponto, já partindo para a finalização dessa lição. Temos aqui o 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Podemos dizer que nada do que aconteceu adiantado, atrasado. O tempo profético se concluiu e Jesus nasceu exatamente dessa forma. Nasceu no período em que todas as profecias no seu ápice se cumpriram, e aí nasceu Cristo, abrindo assim um leque profético mais amplo dentro daquilo que alguns profetas chamados messiânicos haviam profetizado. Então está assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 4 e versículo 5. Então nada do que aconteceu foi fora do tempo, foi precipitado, foi atrasado, foi exatamente no tempo certo do cumprimento de todas as profecias bíblicas. Temos aqui o 5, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Claro, nós entendemos que a missão de Israel era pregar a Cristo para as nações. A gente entende isso perfeitamente, e tem uma coisa importante que nós precisamos tomar alguns cuidados para nós não judaizarmos o Evangelho de Cristo. Ainda que a eles for apresentado o Salvador e eles não quiseram recebê-lo como está aqui na palavra, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós não podemos judaizar o Evangelho. O Evangelho agora é igual a todos. O mesmo direito que os judeus têm de ter Cristo como Salvador, todas as nações do mundo têm esse mesmo direito. Não podemos judaizar o Evangelho. Vejo muitos judaizando o Evangelho. Isso é um erro gravíssimo. Paulo enfrentou essa doutrina judaizante, combateu ela, porque ela desfoca Cristo como Salvador, tanto quanto de outras nações, até porque no início da pregação do Evangelho apostólico, os apóstolos começaram a entender isso, que o Evangelho era só para judeus, e na verdade não é. O Evangelho está aberto a todos. Vamos ler aqui o tópico 3, já concluindo essa nossa lição. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então nós já falamos dessa humanidade. Jesus, ele não herdou, aqui no tópico 1 da humanidade de Cristo, nós entendemos ser humano, como a gente acabou de falar anteriormente. Agora no 2, Jesus, o último Adão, porque o primeiro Adão, ele introduziu o pecado no mundo. Jesus tira o pecado do mundo, como João, ele profetizava ele pregava nas margens do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. Adão introduziu o pecado do mundo através da
sua descendência. Somos todos descendentes de Adão. Todos nós vamos terminar lá em Adão. Mas Jesus não. Ele não teve natureza pecaminosa. E fala assim: mas na Bíblia tem a genealogia de Jesus, que Jesus era filho de José. A gente não tem tempo de falar sobre genealogia aqui, mas só para entender os irmãos que as genealogias, elas vão terminar em Adão, não possivelmente a genealogia de José, mas de Maria. Não se fala genealogia de mulher na Bíblia, mas tem que focar para dar a entender como vem passando a genealogia até que chegue no fundamento, pois a genealogia é real. O que Cristo é real? A sua descendência cai lá em Davi, vamos botar assim. Então vai passando, vai falar a genealogia colocando homens. Então isso não quer dizer necessariamente que José seja pai biológico de Jesus. Jamais essa doutrina será pregada e ensinada. 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem congênito, nem voluntário, pecado nenhum, irmãos. O Jesus, quando estava na cruz, o diabo, segundo uma pregação que eu ouvi, não foi encontrado nenhum engano na sua boca. Jesus nunca errou. Jesus nunca falou mentira, nunca mentiu, nunca torceu a verdade, nunca usou de engano, não cometeu nenhum pecado. E na sua boca não foi encontrado, não foi achado nenhum engano. Então nenhum pecado, nem desse original, que é o pecado de Adão, nem um pecado congênitos, nem um pecado voluntário, nada, pecado nenhum Jesus cometeu. A sua natureza não o levava à inclinação do pecado. Eis que escreveu o autor a epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito o que? Mais sublime que os céus. Está lá em Hebreus 7, 26. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era o que? Perfeito, santo, imaculado. Nenhum dolo ou engano achou-se em seus lábios, como está aqui em 1 Pedro 2, 21, 24. Ele era perfeito, perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então aqui nós concluímos essa lição aprendendo que Jesus, enquanto vivo, esteve entre nós como homem. Ele era igual no aspecto biológico, físico, até possivelmente emocional, ligado ao aspecto mental, mas a sua natureza, que é a principal, ele não era igual a homem nenhum, e nem homem nenhum jamais conseguiu ser igual a Jesus, porque podemos ser igual a Jesus. Tem um livro até muito interessante que eu li ele quando eu era jovem solteiro, devia ter 17 anos, 18, por aí, e eu li um livro assim: Nos passos de Jesus, o que faria eu? Então, a gente aprende assim, com o aspecto do caráter de Cristo, a gente traz para a nossa vida.
Nós só não vamos conseguir ser igual a Jesus no aspecto da natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Jesus nos perdoou, Jesus mudou a nossa vida, nascemos de novo, temos agora prazer na lei do Senhor, meditamos nela dia e noite, não temos prazer no pecado, não caímos no pecado porque nós queremos. Nós, se pecarmos, temos um conselho bem nítido nas Escrituras. Sabemos que temos um advogado e temos alegria de sair do pecado, contando com o perdão que Deus nos dá através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, meus irmãos, Jesus, sendo homem, nunca pecou porque não tinha natureza pecaminosa, e hoje Ele é o nosso eterno e suficiente Senhor e Salvador. Então Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Antes de nós encerrarmos essa nossa escola bíblica, lembrar os irmãos que hoje o nosso culto doméstico individual, não teremos transmissão do culto para ninguém, vai ser aberto, cada um faz seu culto na sua casa, e nós vamos fazer assim uma espécie de uma corrente. O culto vai começar às 20 horas para terminar às 21, porque a gente vai entender que nesse horário todos nós estamos com o mesmo pensamento, né? Reúne lá o marido, a esposa, os filhos, se tiver alguém que mora, que esteja, irmãos, assim, uma pessoa que mora sozinha, você pode, dentro da regra, das orientações seguras da Organização Mundial de Saúde, chamar ela para fazer parte conosco. Higienize suas mãos. Isso já vai virar uma cultura para o povo brasileiro, para o mundo inteiro, higienizar as mãos, e com aquela distância estabelecida, você faz seu culto para a pessoa não se sentir isolada, sozinha. Vamos fazer isso, seguindo as normas. Mas eu vou juntar a família tal, vamos fazer um culto aqui na minha casa, porque a minha casa tem uma cobertura, a minha casa tem uma sala grande. Irmão, pelo amor de Deus, crente é obediente, crente não desobedece a lei de Deus, e muito menos dos homens, quando ela é para a nossa segurança. A nossa segurança, isso tudo é para manter a segurança das famílias. Fique dentro da sua casa, com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo. Se mora alguém na sua casa, fique com essa família e estabeleça essas orientações que a Organização Mundial de Saúde deu para todas as nações do mundo, seguir o mesmo padrão. Põe lá uma mesinha, põe lá o álcool gel, lenços descartáveis, papel higiênico para enxugar as mãos, caso lave lá com sabão, passa o álcool gel e vai cultuar a Deus. Sabe, teu celular, que é um aparelho de manipulação o tempo inteiro, sempre higienizando teu celular. Infelizmente, nesse momento, a gente vai ter que tirar nossas alianças. Se tu sentir que o teu relógio acumula suor, poeira, você tira, mas sempre que usar, vai higienizando, e assim nós vamos juntos vencer essa batalha, juntos, cooperando com as autoridades constituídas para fiscalizar sanitariamente a saúde do povo em geral. Então, o culto doméstico à noite vai ser assim: reúne na sua casa 20 horas em ponto. Você começa a cantar a Deus. O diácono Manassés mandou um folderzinho de uma liturgia de culto doméstico. Então, achei muito interessante. Está lá no grupo da igreja, os irmãos podem copiar. Se alguém achar que não encontrou, pede que o irmão deve ter disponibilizado de enviar para os irmãos uma regrinha
como fazer o culto doméstico. Eu não sei como é que faz. Então você pode usar aquela regrinha ali, interessante. Um culto não é tão longo, mas é um culto que mantém a comunhão e vamos nos fortalecendo no Senhor. Algumas perguntas. Vai ter Santa Ceia? Vai ter no dia normal, dia 28, dia 29, no último domingo de março. O último domingo de março teremos a Santa Ceia aqui na igreja, nesse mesmo aspecto que estamos tendo agora. 1 ou 2 ou 3 irmãos, não passa de 3 irmãos, até 3 irmãos, e nós vamos estar aqui. Vamos oficializar a ceia e ela vai ficar disponibilizada na igreja. Os irmãos que vão no mercado, que vão na padaria, ou que está vindo do trabalho, ou que pode vir durante o dia, é só fazer aquela programação. Vamos entrar nessa força-tarefa. E a igreja vai estar aberta, possivelmente, como tem estado, eu tenho procurado estar aqui fazendo esse plantão quase todos os dias, e eu vou disponibilizar a ceia para os irmãos, tomar 1, 2, não vai passar disso, 3 irmãos. A gente vai dando essa ceia no domingo mesmo, durante o dia, os irmãos vêm vindo à noite, vai ter sempre gente aqui, para os irmãos tomar sua ceia tranquilo, sem nenhum problema. Alguns outros irmãos perguntou, como é que eu faço para me entregar meu dízimo? Da mesma forma, vem aqui, deixa seu dízimo aqui, sua oferta. Mudou nada, só mudou essa forma de nós não nos ajuntarmos nesse momento, porque estamos aí em obediência às autoridades constituídas para nos ajudar a combater este mal que lamentavelmente pode se agravar cada vez mais. Então, meus irmãos, vamos ficar nesse entendimento, vamos ficar nessa fé, nessa comunhão. Eu sei que faz falta. Ontem, conversando com a irmã Silvia pela rede social, e ela falou, poxa, a gente sente falta, né, dos irmãos. Falei, realmente é uma falta muito grande que faz, até porque a gente já convive um bom tempo aqui, conhecemos as nossas histórias, e faz uma falta muito grande você não ver o irmão, não poder estar de forma bem pessoal conversando com o irmão. Realmente é uma falta que faz muito grande. Mas vamos fortalecer a nossa comunhão, conversando, irmão. Olha, ninguém está proibido de brincar. Nesse momento a gente até procura se brincar um pouco para não ficar aquele clima pesado, aquela tensão nervosa, aquela pressão, mas nunca as brincadeiras devem ultrapassar os limites da moral e da integridade de ninguém. Brincadeiras saudáveis, sem nenhum tipo de restrição, até porque nesse momento a gente tem que também tirar um pouco desse aspecto de pressão que a gente vai sofrendo. Infelizmente, nós estamos num patamar que nós temos que passar tranquilidade, mas existe aqueles que estão no patamar que tem que passar mesmo a informação com uma certa pressão, porque senão o povo não obedece. Você sabe como é que é o ser humano. Então essa é dessa natureza. E vamos falando. Se você quiser ligar para mim, fique à vontade, mandar mensagem. Se quiser conversar no nosso grupo da igreja, conversa na internet, no Facebook, fique à vontade, irmão. Vamos conversando, vamos orando. Nunca distraia a tua atenção das coisas de Deus. Vamos manter a nossa fé ativa, sabendo, irmão, que a qualquer momento, no meio desse cenário todo, o nosso Senhor Jesus Cristo pode voltar. Eu estou vendo pessoas falando assim para mim, pastor Nélio, eu tomei uma decisão agora de servir a Deus. Pô, maravilhoso, irmãos, essa decisão. Aproveite esse momento mesmo. Deus está chamando os seus. A irmã colocou uma postagem muito interessante de Isaías, dizendo, Deus dando ordem para o povo se entrar para suas casas, para dentro dos seus quartos, porque haveria o que? Um juízo na terra. Pode ser que esteja cumprindo essa profecia.
Ah, mas eu vou deixar de ser crente, eu não vou para a igreja. Então eu só lamento se você aprendeu a ser crente dentro de 4 paredes na igreja. Eu lamento, porque eu, esse tempo todo que eu estive aqui pregando, eu ficaria muito triste se eu souber que um irmão, durante esse período de confinamento, se desviou da igreja porque não veio para os cultos. Ué, cadê a sua fé? Cadê a sua comunhão com Deus? E nem você vai se tornar um desigrejado, porque você sabe do valor da comunhão da igreja. Quando tudo se normalizar, a gente volta ao ajuntamento de novo e continua a vida, irmão. E vamos estar preparados para outras surpresas que poderão vir. Talvez essa seja um ensaio. Essa seja um ensaio, e entendendo que o mundo, depois da virada do coronavírus, quando tudo se normalizar, há médicos, infectologistas, médicos cientistas dizendo que todos os seres humanos eles serão infectados com coronavírus, só que já numa gravidade mais amena, porque já terá o controle, né? O número será bem menor, todo órgão de saúde ele já vai ter controle e condições de atender a demanda das pessoas infectadas. No momento não tem leito suficiente, não tem atendimento. Os médicos, os enfermeiros não estavam preparados para esse tipo de situação. Então por isso que está dando esse problema todo aí de confinar, de fechar, de proibir entrada, saída. Tudo isso é para impedir que de uma só vez toda a população fique doente, que não vai ter o que fazer. Infelizmente vai se repetir aquilo que aconteceu na época da peste negra, que morreram milhões de pessoas até descobrirem que o segredo para combater aquela peste era confinar as pessoas, como nos dias de Moisés, até de Cristo mesmo. Os leprosos, eles eram confinados no lugar para não contaminar toda a sociedade. A partir do momento que eles ficavam curados, eles tinham acesso à sociedade. Tanto que Jesus curou 10 leprosos e eles voltaram ao convívio da sociedade. Vá ao sacerdote, Jesus falou. Significa assim, vá ao médico, faça um diagnóstico para ver se você está curado mesmo. Então, essa ferramenta de confinar, se nós formos, irmãos, entender, ela é bíblica. Ela é bíblica. Essa orientação que a Organização Mundial de Saúde está dando para a pessoa que apresentar sintomas, se confinar e tentar se comunicar de uma forma que entenda que ela está realmente infectada e que precisa ir ao hospital sabendo que está com a enfermidade, até que se tenha uma certeza. E as pessoas que não são infectadas, evitar ao máximo ficar na rua para não ter contato com quem já está. Isso é uma orientação bíblica. Isso é uma orientação bíblica. Ah, mas temos que ter fé, confiança em Deus, fechar a igreja. Aí eu comecei ontem com a irmã Silvia, dizendo assim: agora todo mundo quer ser crente, todo mundo quer ir para culto, todo mundo quer evangelizar, porque fica o ano todo sem vir na igreja, não frequenta culto, não toma ceia, não dá dízimo, não evangeliza, não ora. Aí agora quer ser o crente, super crente, para passar uma imagem mentirosa para as pessoas. Mentirosa. Então, os pastores, as igrejas que estão entendendo esse momento, é uma forma também de fé, de nós acreditarmos que podemos cultuar Deus dentro da nossa casa, sem interferir em nenhum prejuízo na igreja. A igreja do lote 15 aqui está aberta, não está fechada, apenas os cultos foram suspensos. A hora que os irmãos quiserem vir orar, a hora que claro, não em grupos maior que 3 pessoas, até 3 pode estar aqui orando sem problema nenhum, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, amém? Então que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu vou chamar mais um hino, e com esse hino nós estaremos encerrando a nossa lição
da Escola Bíblica de número 12. Semana que vem já é o encerramento e possivelmente nós vamos continuar estudando, possivelmente a mais à frente, a lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos cantar o hino de número 154. Ó doce nome de Jesus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar com alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus, oh meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus e põe a paz, seu amor, e põe a paz a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grande paz também me dá, o nome de Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração seu nome, num doce nome de Jesus, a minha alma salva está. Te salvarás no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome.
maravilhoso e eterno Pai, glorificamos o Teu santo e bendito nome. Deus, mais uma vez, Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa família, tem guardado a nossa irmandade. Senhor, o Senhor tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades. Senhor, te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pela água, Deus, pela nossa moradia. Te agradecemos, Senhor, porque em meio a esta pandemia, o Senhor tem guardado a Tua igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor visite agora os hospitais. Meu Deus, todo efetivo, médico, de enfermeiros, Deus, todos que estão trabalhando, atendendo esta demanda, eu peço, Pai querido, uma blindagem em todos os médicos, em todos os enfermeiros. Guarda esse grande exército, Senhor. Nunca se pôde ver que este exército de médicos, enfermeiros, Deus, aqui eles estão trabalhando para preservar a saúde da população, os psicólogos trabalhando, Deus trazendo alento, calmaria, os pastores, os ministros, que têm, Senhor, sido canais, a população que tem entendido, tem trabalhado, Senhor Deus, também para juntos guerrearmos e vencermos este grande mal. Nós te pedimos, Senhor, no poder do nome de Jesus, a Tua blindagem, os governantes, Deus, governador do estado do Rio de Janeiro, prefeitos, deputados, vereadores, secretários de saúde, Senhor, o estado de São Paulo e alguns outros estados, mesmo que com um número bem reduzido de pessoas, mas não deixam de correr o risco pelo progresso da enfermidade, como ela se propaga. Guarda, Senhor, nós te pedimos, Deus, que do Brasil este mal seja banido no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora visita a Tua igreja, Pai, que está reunida agora lá dentro da sua casa, na sua sala, Deus, orando, meditando na palavra, estudando as lições, conversando, chegando a conclusões. Meu Deus, o Senhor vai botar muitas famílias em ordem. Eu creio que isso vai acontecer, Deus. Há quanto tempo, Pai, tantas famílias não podem se sentar numa mesa, não podem estar junto numa sala, não pode cantar hinos, não pode, Senhor, ler a palavra junto, conversar assuntos, às vezes até assim, pessoal dentro da família, que estavam escondidos. Agora os corações começam a se quebrantar e o Senhor começa a mostrar como é importante a família estar unida em todo o tempo, Deus, não só nesse momento de pandemia, mas quando tudo se normalizar, a família vai entender que ela precisa estar junta com família. E assim eu te peço, Deus, a Tua bênção dentro de cada casa agora, daqueles lares que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, que eles o aceitem em nome de Jesus. Assim eu te peço, meu Senhor, na manhã desse dia, uma tarde abençoada para todos, Deus, e uma noite também. O nosso culto doméstico à noite será de forma individual, por família,
como nós combinamos, às 20 horas, estaremos reunidos, cultuando o Teu nome. Deus, nós que entendemos que a Tua casa precisa ser mantida com as nossas responsabilidades financeiras, nós estamos, Pai querido, nesse entendimento de trazer à Tua casa o dízimos, as ofertas, as doações, como propôs o Senhor, Teu Espírito em nossos corações. E assim a Tua casa se manterá, como sempre se manteve, com a generosidade da Tua Santa Igreja. E assim, Pai, eu Te peço neste momento, crendo na vitória, já Te agradeço, Pai, no poder do nome de Jesus, Teu Filho, que aqui comigo está, Deus, na contribuição desse culto, dessa transmissão. Presbítero Bruno, abençoe Teu servo, sua família. É o que nós cremos que o Senhor fará doravante. Sendo assim, Te rendemos graça no poder e na autoridade, no nome do Senhor Jesus, Te agradecemos. Amém. E a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda gloriosa de Jesus, não somente hoje, mas até que Cristo volte. Digamos juntos, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, irmandade.